No começo desse ano, eu fui ao cinema e assisti A Voz de Hind Rajab, um dos filmes indicados ao Oscar de melhor filme internacional. O filme conta a história real de Hind Rajab, uma criança palestina de 6 anos que, após ficar trancada em um carro que foi atacado pelos tanques israelenses, onde estava com alguns de seus familiares, acabou sendo a única a sobreviver ao ataque e, consequentemente, teve que ficar no carro sozinha com os corpos de seus parentes enquanto tentava conseguir ajuda, falando ao telefone com telefonistas do canal de emergência. O filme mostra a luta contra o tempo para encontrar um jeito de salvá-la, usando áudios das ligações reais com a voz real da criança. Eu fui assistir ao filme já sabendo da história e como ela terminava, então não imaginava que fosse ficar tão ansioso e triste quanto fiquei. Porque, mesmo sabendo do final, o filme te dá esperanças. Quando eles, após horas, finalmente conseguem calcular e confirmar com todos os setores a melhor rota de enviar a ambulância até a menina, você se percebe torcendo para tudo dar certo. Até que a ambulância chega e, quase imediatamente, é bombardeada estando a poucos metros de distância. Por fim, ouvimos mais tiros. No total, foram disparados mais de 330 tiros em direção ao carro da família onde Hind estava. Todos os sentimentos que esse filme me fez sentir me fizeram ver ainda mais a importância na arte como ferramenta política. Mesmo eu tendo participado de atos pró-Palestina nos últimos anos, eu nunca havia considerado o poder da arte em repassar esses sentimentos de desesperança e de terror que o povo palestino sente. Mais recentemente, eu achei um jogo chamado Layla and the Shadows of War, do desenvolvedor palestino Rashid Abudaid, que me lembrou muito do sentimento que eu tive assistindo A Voz de Hind Rajab. O jogo é bem curto, foi lançado em 2016 e conta a história de um pai e a sua filha tentando sobreviver a uma guerra injusta. Rashid diz que decidiu fazer esse jogo por ser um pai de 2 crianças que não consegue imaginar a sua vida sem elas. Durante todos esses anos, ele via tantas imagens de crianças que foram mortas nos braços dos pais, e isso trazia sentimentos de tristeza, medo, empatia e raiva, que, através do jogo, ele compartilha com o público. Ele diz: "It's not just a game, it's a call for help." As you are all seeing on the social media, what's happening right now in Gaza is basically is a genocide. Like the Israeli is attacking everybody, civilians, homes, hospitals, like even schools. Everything is targeted. Even here in the West Bank, I live in the West Bank, I'm not in Gaza. In the past 2 weeks, like there's more than 100 civilian killed here in the West Bank. More than 1,000 person was taken to prison by Israelis. The situation is not, it's very brutal. This conflict is going like a snowball. It's getting bigger and bigger. Rashid e seu jogo Layla me inspiraram a pesquisar sobre jogos que foram de alguma forma inspirados na situação na Palestina e colocá-los em ordem de lançamento, para ver como a guerra foi retratada em jogos através dos anos. Durante a primeira intifada, que também foi chamada de Guerra das Pedras, que foi uma manifestação espontânea da população palestina contra a ocupação israelense, que começou em 9 de dezembro de 1987, um jogo chamado Intifada foi lançado em 1989. Os jogadores jogam como um soldado israelense tentando acabar com um protesto atacando palestinos com diversas armas, incluindo balas de borracha e munição letal. O jogo foi criado por um apoiador do Partido Kach, um partido sionista em Israel. O jogo mostra Meir Kahane, o rabino que fundou o Partido Kach, virando ministro de defesa quando você ganha. O jogo foi criticado pelo Ministério da Educação e por israelenses liberais por encorajar violência contra palestinos. O jogo foi popular em Israel. Um dos primeiros jogos a abordar o conflito foi um simulador do governo chamado Conflict Middle East Political Simulator. Em tradução literal, conflito simulador da política no Oriente Médio. Lançado em 1990 para DOS pela antiga Virgin Mastertronic. O jogador é colocado para controlar o jogo na perspectiva do primeiro-ministro de Israel, após seu antecessor ter sido assassinado. O principal foco do jogo, no entanto, não é o conflito entre Palestina e Israel,
não tanto quanto o conflito de Israel com países vizinhos. Em 1999, foi lançado um pacote de software chamado Islamic Fan. O jogo ficou conhecido por seu minigame chamado The Resistance, em que os jogadores jogavam pedras em tanques israelenses depois de responder uma pergunta de trivia corretamente. A mensagem do jogo era "Boicotem Israel", e ele foi usado para trazer conhecimento às pessoas sobre o tratamento de palestinos em Israel. Under Siege, de 2005, foi desenvolvido por uma empresa síria. É um shooter em primeira pessoa que conta a história de um jovem palestino tentando resistir à ocupação israelense durante a Segunda Intifada, a outra revolta civil dos palestinos contra a política administrativa, e a ocupação israelense na região da Palestina começou em setembro de 2000. Global Conflicts, de 2007, desenvolvido pela Serious Game Interactive, onde o jogador joga como um jornalista cobrindo o conflito, e foi divulgado como um jogo para promover a paz. Peacemaker, de 2007, desenvolvido pela Impact Games, é um jogo de simulação em que o jogador assume o papel do primeiro-ministro de Israel ou o presidente palestino. O objetivo é atingir uma resolução pacífica para o conflito, através de decisões políticas e diplomáticas. Raid Gaza, de 2008, é um jogo de browser feito por um desenvolvedor indie, em que o jogador controla o primeiro-ministro de Israel da época, o Ehud Olmert, e te recompensa por matar o máximo de palestinos possíveis. O jogo era para ser uma sátira para criticar a desproporcionalidade da resposta de Israel a ataques palestinos, mas acabou criando debate sobre ética e impacto desse tipo de representatividade em jogos. E como essa ironia do jogo não foi entendida por todo mundo, o jogo Gaza Shield foi lançado em 2009 em resposta, fazendo os jogadores defenderem cidadãos de Gaza inocentes, pois os desenvolvedores ficaram enfurecidos com o jogo Raid Gaza. Durante a Guerra de Gaza de 2014, diversos jogos foram lançados, alguns simpatizando com Israel e outros com a Palestina. Os temas e conteúdos dos jogos causaram polêmica, e muitos deles acabaram sendo removidos. Separamos os jogos pró-Israel dos jogos pró-palestinos daquele ano em duas listas. Conflict carried on over a group of games about the fighting. Bomb Gaza foi um app lançado em 29 de julho. Foi baixado entre 500 e 1000 vezes até ser removido pela Google Play no dia 4 de agosto. O logo era um jato que era usado pelas forças de defesa de Israel, e a descrição do jogo era "jogue bombas e evite matar cidadãos". A classificação indicativa do aplicativo deixava o jogo disponível para pessoas bem novas. O jogo também estava disponível no Facebook até ser removido no dia 5 de agosto. Bomb Gaza simulates Israeli attacks on the Gaza Strip, inviting users to drop bombs and avoid killing citizens. Outros jogos no Google Play incluem Gaza Assault Code Red, que a descrição dizia: células terroristas estão lançando mísseis no seu país. Você tem o que é preciso para proteger os seus cidadãos? E o jogador controla um drone israelense. Também tinha Walk the Hamas, em que o jogador luta contra membros do Hamas. A descrição era: os membros do Hamas estão saindo de seus túneis. Não deixe eles escaparem ou eles vão machucar cidadãos inocentes. Ambos os jogos foram removidos em 5 de agosto. Iron Dome Missile Defense foi lançado em 30 de julho na App Store, e você joga usando a cúpula de ferro israelense para defender uma cidade de um inimigo que nunca é nomeado. O inimigo nunca é nomeado, pois o desenvolvedor disse que não quer ver apps que apoiem o ódio. Trivializes a conflict that has left Palestinian deaths nearing 2,000. Rocket Pride foi desenvolvido por Best Arabic Games. A descrição é: apoie heróis cercados por forças armadas de colonizadores opressores na faixa de Gaza, controlando os mísseis da resistência e cumprindo os objetivos, tentando vencer a cúpula de ferro. O jogo foi removido da Google Play em 5 de agosto. Gaza Hero começa com uma tela que diz "amaldiçoe Israel". A mecânica do jogo envolve o jogador clicar em soldados israelenses para transformar eles em comida e medicamentos. E no jogo Gaza Defender, o jogador tem que derrubar um avião israelense. The game sparked outrage among commenters on the Google Play Store. Chris Doyle, o diretor do Council for the Arab-British Understanding, disse que você pode ter jogos que falem sobre a guerra, mas quando você baseia os jogos na realidade de um conflito que ainda está acontecendo, vira extremamente problemático. É de muito mau gosto e não cria uma cultura de paz, e nós precisamos disso mais do que nunca.
E também disse: Google, Facebook ou qualquer outra empresa que permita esse tipo de jogo deveria rever seus termos e impedindo pessoas de colocar esse tipo de jogos em suas plataformas. Morton Klein, o presidente da Organização Sionista da América, disse: é deplorável e perigoso essa glorificação de israelenses matando palestinos ou palestinos matando israelenses. Um porta-voz da Google disse que, apesar da empresa não comentar sobre aplicativos específicos, eles removem aplicativos que violem as suas diretrizes. Essas normas banem aplicativos que defendem o ódio contra grupos de pessoas baseado em raça ou origem étnica. Amnesty International UK disse que os apps eram de mau gosto e que os jogadores deveriam considerar fechar os jogos de guerra e ler sobre o que está acontecendo na vida real em Gaza, Rafah ou no sul de Israel. Fursan Al-Aqsa, The Knights of the Al-Aqsa Mosque, de 2022, foi atualizado em 2023 para permitir que os jogadores revivam os ataques de 7 de outubro da perspectiva de um militante palestino. O jogo foi desenvolvido por um desenvolvedor de jogos brasileiros e palestino chamado Nadal Nidim. O jogo é um shooter em primeira pessoa que fala sobre o conflito. O protagonista é Ahmad al-Falistini, um militante palestino fictício que foi preso pelas forças de defesa de Israel por 5 anos. Ele embarca em uma aventura buscando vingança, se juntando a um grupo de resistência, o Fursan Al-Aqsa. O jogo e o material promocional do jogo ambos contêm mensagens políticas pró-Palestina, como o slogan From the River to the Sea. The New York Times Simulator, de 2024, é um jogo satírico criticando a cobertura de notícias sobre a guerra de Gaza. Lilia and the Shadows of War, em tradução literal, Lilia e as Sombras da Guerra, é um jogo mobile de 2016, desenvolvido por Rashid Abueida, um engenheiro de software palestino. O jogo acompanha a luta de uma família palestina pela sobrevivência a uma série de ataques armados no bairro em que vivem. O jogo tem por objetivo a divulgação e conscientização sobre a opressão e violência que o povo palestino sofre diariamente nas mãos das forças de segurança israelenses na faixa de Gaza. A decisão inicial da Apple em rejeitar a inclusão de Lilia como um jogo na Apple Store em maio de 2016 chamou a atenção significativamente por parte de comentaristas que buscavam fazer uma cobertura da situação e, consequentemente, gerou revolta pelo público, levando a Apple a retirar sua decisão inicial uma semana após o lançamento original de Lilia. Em junho de 2021, a versão para PC do jogo se tornou a peça central de um pacote de jogos lançados para conseguir levar ajuda humanitária aos civis palestinos. O pacote foi oferecido por desenvolvedores de jogos indies no site itch.io como resposta aos ataques na Palestina em 2021. Leila me fez acreditar que, ao contrário do que as pessoas disseram quando diversos jogos mobiles foram lançados em 2014, é possível fazer um jogo respeitoso retratando o sofrimento dos palestinos. Afinal, o jogo usa vários acontecimentos reais e em nenhum momento faz piada com nenhum deles, já que estamos falando de escolas sendo bombardeadas, de crianças sendo atacadas enquanto estão brincando. Inclusive, Rashid inclui uma homenagem para esses 4 meninos que foram mortos enquanto estavam brincando na praia, nos créditos do jogo. I am honored to be here. I'm glad to be here, but I'm not happy. It's better for me if those kids, Ahid Bakr, Ismail Bakr, Zakaria Bakr, Muhammad Bakr, and all the others, are still playing on the beach. And I did not have to make a game about their death. So, my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. E por fim, no final inevitável, vemos a ambulância que está levando a filha do protagonista a ser explodida. E é impossível terminar o jogo de qualquer outra forma. Você não tem escolha e não tem saída.